Oi, gente. Daniela Lima traz detalhes de uma nova investigação que provavelmente vai acontecer devido a uma denúncia do PT de divulgação em massa de notícias falsas, produzida, claro, pelo núcleo bolsonarista. E nesse vídeo, além de falar e mostrar a fala de Daniela, que traz bastidores importantes, eu vou analisar e comentar o fato de que, para o neofascismo, a mentira, o fake news, o recurso da mentira, ele não é uma coisa acidental. Ele é método, ele é uma estratégia fundamental, porque o neofascismo não pode dizer claramente ou fazer campanha em cima do seu plano econômico. Imagine Flávio Bolsonaro chegar na frente das pessoas e dizer: sabe o fim do 6 por 1? Não, eu quero manter o 6 por 1 e mais do que o 6 por 1, eu quero permitir que os patrões façam 7 por 1. Pessoas trabalhar 7 dias da semana, 12 horas por dia, ganhando o mesmo salário mínimo sem aumentar acima da inflação, ficando do jeito que está. Se ele dissesse isso, ou seja, se ele dissesse a verdade sobre o projeto político-econômico para a classe trabalhadora, não é que as pessoas não iam votar nele, é que mesmo eleitores atuais dele iriam fazer campanha contra ele. Então ele não pode fazer isso. Então ele tem que produzir uma outra estratégia. Vamos ver a fala de Daniela Lima no UOL e eu vou tecer alguns comentários sobre esse recurso à mentira. É muito importante assistir o vídeo até o final e compartilhar. A campanha de Lula do PT vai pedir a abertura de uma investigação por suspeita de divulgação em massa de material falso, com roteiros e até arquivos de imagens idênticos, por perfis impulsionados por líderes do PL, com queixas sobre preço de alimentos. Mais de 20 influenciadores apareceram nesse levantamento e a apuração é da Dani Lima, que está aqui conosco. O Leonardo Sakamoto nos acompanha para esse programa também, para começar a semana aqui com a gente. Boa tarde aos dois. Dani, conta aí os detalhes. Muito boa tarde, Sarza. Muito boa tarde, meu querido Leonardo Sakamoto. E muito boa tarde para vocês que nos acompanham sempre aqui no UOL News. Pois é, uma informação exclusiva que a gente trouxe hoje na coluna. Eu tive acesso ao levantamento que vai dar base para a ação que o PT vai levar à Justiça Eleitoral. O martelo está batido. Para o quê? Pedir a abertura de uma investigação sobre, mais especificamente, 24 perfis que utilizaram nas redes sociais um roteiro muito semelhante. Não é só o conteúdo, é a organização das falas, são imagens que se repetem, a estrutura e até a locação onde essas filmagens foram feitas. Muita gente deve ter visto, são vídeos que falam da caristia, do preço no mercado, etc e tal. Percebam que é uma mentira estruturada, organizada. Isso daí é típico do neofascismo. E por que a mentira precisa ser estruturada dessa maneira para falar dos preços dos alimentos? Porque as pessoas no capitalismo atual, o capitalismo global está em decadência. O capitalismo não consegue cumprir promessas à classe trabalhadora. O governo Lula é um dos que melhor reagiu nos últimos 4 anos. Porque o desemprego caiu, o PIB aumentou, a inflação está controlada. Mas, por melhor que tenha sido dentro do contexto capitalista, e foi melhor, ainda é um contexto de decadência global. É óbvio que tem muita gente frustrada. Então eles usam essa frustração, que é um resultado global do capitalismo, ignorando os dados positivos, ignorando o Brasil ter se tornado um dos maiores destinos de investimento estrangeiro do mundo, ignoram tudo isso para falar do preço da comida, né, das compras, e fazem isso fundamentalmente porque não podem apresentar para a população o seu plano de governo. Não podem apresentar para a sua população que o plano de governo deles envolve entregar as terras raras aos Estados Unidos. Não podem falar para a população que sabe essas privatizações que estão aumentando o preço da água e da energia elétrica, eles querem fazer mais privatizações, querem privatizar tudo. É claro que a coordenadora do plano econômico está falando isso para a imprensa. Mas vejam que não é o Flávio, que a campanha e os influenciadores não falam em cima disso. Eles falam em cima dessas mentiras. Por quê? Porque isso daí tem potencial de se conectar com dores e com frustrações do cotidiano e fazer as pessoas ficarem com raiva para votarem contra o governo do PT. É uma estratégia. É uma estratégia para obscurecer o debate eleitoral. É uma estratégia neofascista. A esquerda precisa compreender isso. E é muito importante compartilhar esse vídeo. Mas vamos seguir.
A grande questão é que, numa auditoria, o PT conseguiu perceber que alguns desses mais de 20 influenciadores que estão listados nesse levantamento a que eu tive acesso, que está na coluna de hoje, relatam nas próprias páginas, ou seja, mais uma vez, a criação de conteúdo que pode depor contra si em investigação jurídico-policial, né? Eles dizem nas próprias páginas que receberam doações de empresários e de canais bolsonaristas, depois que publicaram conteúdo contra Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia indicar compra ou recompensa para a disseminação de propaganda negativa contra um candidato. Teve até, Sarza, quem recebesse 3 desses influenciadores medalha, honraria de um vereador do PL do Rio de Janeiro. Ele fez as comendas, né, em atas sequenciais, números sequenciais, com o mesmo conteúdo, o mesmo texto e até o mesmo erro de concordância, tá? Há, inclusive, relatos de impulsionamento de seguidores e de monetização, consequentemente, depois que os vídeos foram repostados pelo próprio senador Flávio Bolsonaro. Então, o que tem? Tem um conteúdo que o PT sustenta foi roteirizado e que é amplificado pelo próprio adversário. Vou trazer um pouco mais de detalhe, tá? Eu decidi não publicar os nomes dos influenciadores na coluna para não ampliar ou alterar o tráfego de conteúdos deles. Mas dos casos mais eloquentes é de uma mulher do Rio Grande do Norte. Olha o que ela diz, abro aspas. Eu ganhei essa TV aqui porque eu fui lá falar sobre a pobreza do país, porque eu mostrei a pobreza aqui na minha casa nas redes sociais. O meu banheirinho já está feito, a minha mesa eu já ganhei, minha cozinha já ganhei. A senhora segue. Ela nomina um empresário do ramo alimentício, ele tem um restaurante em Brasília que teria dado doações a ela, né? Esse banheiro aqui, ela afirma, foi até a mão do presidente Flávio Bolsonaro, fecho aspas. O que alega o PT nesta auditoria que foi levada para a Justiça Eleitoral. Né? Não é só o mesmo conteúdo, né? É o roteiro, o mesmo lugar de gravação, o mesmo objeto em quadro, o mesmo gesto e a mesma estrutura de fala. A mais recorrente aparece em 7 postagens de 6 perfis dos 24 monitorados. Dou aqui um exemplo que para mim é muito eloquente. A fotografia de um pedaço de contrafilé circulou por 33 contas, informa a auditoria contratada pelo PT, com o mesmo código de barras na etiqueta. Ou seja, impossível que 33 pessoas tivessem acessado ou comprado ou visto o mesmo código, a mesmo contrafilé com o mesmo código de barra para fazer o mesmo roteiro em termos de estrutura de fala, de conteúdo e de mensagem. Usaram a mesma foto, né? É uma foto que foi utilizada, eles pegaram o roteiro e usaram, e não viram aquilo dali. Isso é bem evidente. Mensagem a ser passada. Segue agora aqui o texto da auditoria. Só no dia 25 de junho, 3 contas publicaram esse arquivo em 6 minutos e 23 segundos. Em 9 desses registros monitorados, o criador de conteúdo descreve ter recebido um benefício concreto: ganho de seguidores, acesso pessoal, status ou uma benfeitoria física. O status, por exemplo, 3 ali que receberam uma honraria de um vereador do Rio de Janeiro do PL. Trazendo aqui ainda para dar o olhar concreto, eu fui falar com a campanha do Flávio Bolsonaro. O que eles disseram, Daniela, o que existe, na verdade, é uma guerra jurídica em torno de conteúdo nas redes sociais. Nós já pedimos a abertura de diversas investigações, alegando o quê? Impulsionamento irregular de conteúdo difamatório ao Flávio Bolsonaro e uso de perfis falsos e até gerados por inteligência artificial para produzir propaganda negativa, esse é o termo técnico, né, contra o senador. Segundo o assessor do Flávio Bolsonaro, que falou comigo, a disputa de narrativas na internet... Perceba que a defesa é um ataque. A defesa é um ataque. É dizer que não é a gente que está fazendo, são eles que estão fazendo. Mas não nega as acusações. Isso é coisa completamente diferente. Se tiver gente usando inteligência artificial para atacar o Flávio, que não está financiado ou orientado pela campanha do Lula, né, essas pessoas, se tiverem produzindo fake, é que serão responsabilizadas, não a campanha do Lula. Se tiver, ou seja... até se eles acusassem aqui o canal e dizer, não, mas o André tá criticando muito o Flávio Bolsonaro, tô emitindo minha opinião. Eu tenho o direito de fazer isso. Não estou financiado pela campanha do Lula, podem investigar. Não tem financiamento, zero, nem impulsionamento, nada. Então, assim, é muito interessante perceber isso, que por trás da suposta defesa há, na verdade, quase que uma confissão. Né? E o ataque, ele é inócuo, ele não tem sentido, porque ele não conecta a campanha de Lula aos ataques que eles estão sofrendo. Abro aspas, um ponto central na estratégia de campanha. A gente precisa acompanhar agora o que vai dizer a investigação a respeito deste conteúdo, Sarza, que virou uma guerra. Se a gente lembrar,
Recentemente, uma mulher fez um vídeo que viralizou, teve mais de 3 milhões de visualizações, dizendo que havia ido no mercado, que a conta tinha dado X reais, e isso sem ela comprar nada, zero de carne. O que a internet fez foi lá, porque ela mostra o recibo, né, da conta. E ela, obviamente, está fazendo um conteúdo contrário ao governo, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A internet pausa, congela na nota e vê que ela havia comprado não uma, não duas, mas diversas peças de carnes, de diferentes tipos de proteína, e que isso estava incluso ali. Era, portanto, uma mentira. Quem foi o encarregado de rebater esta peça nas redes sociais? Guilherme Boulos, ministro de Lula. Sarza. Verdade, Sakamoto. A gente vê também alguns perfis, até comentávamos aqui, de inteligência artificial, deepfake, né? Tem uma senhora que ficou famosa por ir falar sobre os preços, uma senhora que não existe, né? Que foi inventada para fazer esse papel. E realmente, a Tatiana Fará escreveu ontem no UOL, ela participou aqui na edição de domingo também no programa, essa guerra de preços, né? Os da oposição falam que os preços são uns e os aliados do governo outros. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no All News. Gente, a questão, o pessoal que deve estar acompanhando o debate, tentando entender, né, e pegando, poxa, isso é grave. É grave. E vamos aprofundar um pouco para o pessoal não confundir os debates. Qualquer pessoa pode entrar na rede social, entrar no seu zap, na sua rede e divulgar, reclamar, olha, eu tô achando as coisas caras, não tô conseguindo pagar. Isso faz parte da democracia, isso é a liberdade de cada um, é a percepção de aumento ou redução do poder de compra e o governo que lute. Né? Isso aí é a questão, cada um pode fazer isso, pode chegar, pode trazer informação. Isso aí faz parte da democracia. A pessoa, inclusive, pode mentir, pode errar, pode, porque ninguém está controlando o que é verdade e o que é mentira nesse processo. Desde 2018, quando isso começou, os disparos em massa e tudo isso, a discussão não é se determinado conteúdo pura e simplesmente é verdade ou se é mentira, mas se há uma manipulação paga do debate público ocorrendo por trás. Então, vamos lá de novo, para quem não está... Mentira financiada e ampliada pela própria campanha. Por isso que eu disse que a estratégia do neofascismo envolve a mentira e essa disseminação, porque o neofascismo não pode apresentar o seu plano de governo. Porque se apresentar o plano de governo... Gente, o fim do 6x1 tem aprovação de mais de 70% da população brasileira. Se o Flávio Bolsonaro vai a público e diz claramente que ele é contrário ao fim do 6x1 ou seja, que ele quer manter e que ele quer uma proposta, ampliar uma proposta, coloca isso como central de negociação que permitiria o trabalhador ter que trabalhar 7 dias da semana, mais de 50 horas por semana, ele seria completamente derrotado. Então ele não vai colocar a campanha dele em cima dessa questão. Por motivos óbvios, seria derrotado. Para esquentar o tic-teco. A questão não é você reclamar de preço alto. É a tua liberdade, meu amigo, minha amiga, faz parte do processo, repito, governo Lula que lute. A questão é você ter fuinhas pagando para que outros fuinhas divulguem uma informação de forma repetida e em massa. E muitas vezes esse pagamento nem consta de nenhum cadastro, não consta de nada de campanha, acontece em caixa 2, em caixa 3, em caixa 4 e o diabo que o carregue. Ou seja, por baixo do pano, alguém recebe dinheiro para propagar uma informação que ainda por cima, muitas vezes, é mentirosa. Isso é manipulação do debate público de forma orquestrada. E isso não é aceito na eleição. Porque é o seguinte, isso desmorona a questão da livre competição. Não é um cidadão indignado postando alguma coisa. É alguém que está bancando pessoas para bancar, para fingir que são cidadãos indignados, e poder, dessa forma, alterar a percepção coletiva sobre determinada coisa. Gente, vamos ser sinceros, rolou inflação, determinados alimentos aumentaram mais, outros alimentos aumentaram menos, para determinados grupos sociais está pesando mais, para determinados grupos sociais está pesando menos. A gente pode tocar esse debate, como eu estou falando aqui, como a Dani está falando, o Diego está falando, desde o 1º de janeiro de 2023, que essa questão, neste momento, da percepção do poder de compra ia fazer diferença ou não na popularidade do Lula. Isso aí não está sendo discutido. O que está sendo discutido é a galera que tem grana, principalmente empresário, tentar fazer o quê? Manipular. Onde vimos isso? Lá em 2018, a nossa colega, nossa amiga Patrícia Campos Mello, até lançou um livro, Máquina do Ódio, leiam, sobre tudo isso que é manipulação do debate público através de impulsionamento irregular e às sombras do que acontece. E às sombras, nada funciona bem. Então, este é o ponto. O TSE tem que ficar de olho. E do outro lado, de um lado do petismo, do lado do bolsonarismo, que não importa. Tem que ficar de olho e tem que impedir que isso aconteça. A diferença é que você tem muito empresário com má vontade impulsionando isso e existe um caminho para isso, gente. É crime, tá? E esse pessoal tem que ser punido. Por que que o empresariado está fazendo isso? E é claro que o empresariado está pesando a mão do lado
do Flávio Bolsonaro? Um motivo simples. O empresário não quer ter que pagar mais para o trabalhador e o governo Lula fez o aumento do salário mínimo como uma das suas metas. E boa parte do empresariado, infelizmente, quer manter o 6x1 e quer explorar mais, quer, enfim, jornada de trabalho mais longa. Eles querem a agenda do Milei. 12 horas por dia, botar o trabalhador para trabalhar 12 horas por dia ganhando o mesmo salário, enfim. Essa lógica de parte do empresariado brasileiro. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quiser, você pode ganhar uma dedicatória, tanto comprando a Nova Máquina do Tempo, o meu primeiro livro, como comprando Canto Escuro, o livro que eu lancei há pouco tempo. Basta você mandar um e-mail para o Pix do canal, andretj@terra.com.br, depois de adquirir o livro e se apresentar rapidamente para eu fazer uma dedicatória exclusiva para você. E você também pode ganhar dinheiro divulgando os nossos cursos sobre o pensamento de Marx, Gramsci, Orwell, entre outros. Como você pode ganhar dinheiro assim? Tem um link no comentário fixado, não tem pegadinha, você se cadastra gratuitamente no Hotmart, divulga os cursos, se vira afiliado e divulga os cursos que você vai ganhar comissão por venda de curso. Começa em 20%, mas se você vender 13 cursos, você passa a ganhar uma comissão de 40%. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.